a justiça já havia apontado fraude financeira no banco digital do Master em 1924, mas vamos falar desse Will Bank, né? Bom, falar que teve fraude, que não teve fraude, a gente viu que não adianta nada, né? Porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro já havia falado, já havia dito que não deveriam ter mais aportes ao Banco Master pela questão do risco do negócio. Mas, mesmo assim, foram colocados alguns bons milhões no Banco Master pelo senhor Cláudio Castro e seus queridos amiguinhos e a turma do Arrepio lá da RJ. Então, falar que teve fraude, que foi avisado, que não teve... nobody cares, gente. Quando tem rolo, ninguém se importa. A pessoa quer ir lá e fazer a merda. Bom, eu vou falar disso aqui, que também teve atualização com relação a isso. Então, vamos lá. Vamos ver aqui, o braço digital era voltado aos mais pobres. A economista de série, a Débora Maganha, ela comenta esse caso aqui. Então, vamos ver. A liquidação do Will Bank foi decretada nessa quarta-feira pelo Banco Central e representa a sexta intervenção direta ligada ao Banco Master, um dos maiores escândalos financeiros do Brasil. Desde novembro de 2025, o Banco Central vem desfazendo em etapas o conglomerado. Então, esse processo, esse Will Bank, que é um braço digital que era para clientes de classe C, D e E, fracassou após o banco descobrir pagamentos em transações com a Mastercard, evidenciando a insolvência irreversível da instituição, como explicou o economista Débora Maganha durante a participação no ICL, né, hoje mais cedo aqui. Então, ela fala aqui, só para vocês entenderem, tá? Esse Will Bank, inclusive, foi um patrocinador do programa do Luciano Huck, o Domingão do Huck. Tinha até provas, aquelas provas, sabe, de patrocínio e tal. E então, esse banco aí rolou. O Luciano Huck parece que quis fazer alguma transação aí para salvar e tudo mais, mas no final das contas acabou dando tudo errado. A vaca foi pro brejo, porque eu não sei se vocês sabem, tipo, algumas pessoas aqui, nem todo mundo sabe, mas você pode ter um banco, mas você tem que ter a operadora de cartão. Então, geralmente, a Visa, a Elo, a Master, você tem que ter conexão com algumas dessas grandes empresas internacionais de cartão. E por isso que, inclusive, o Will Bank deu problema, porque eles começaram a não fazer os repasses para a Mastercard, que era responsável pela gestão dos cartões de crédito deles. Então, aí eles tiveram um grande problema. A negociação do Will Bank foi feita pela REAG, que é a empresa já liquidada pelo Banco Central, empresa do João Carlos Mansur, como forma de inflar o patrimônio do conglomerado. E essa economista também explicou que a empresa não havia sido liquidada antes porque havia um grupo financeiro interessado. Mas, quando não acontece a negociação, o banco começa a ficar fragilizado e a situação piorou quando a Mastercard bloqueou as transações feitas pela instituição. Então, foi isso que acabou rolando aqui. Aí ela fala o seguinte: o caso mobilizou o maior acionamento da história do Fundo Garantidor. 41 bilhões foram reservados para ressarcir os investidores dos CDBs, das letras de câmbio, né, respeitando o limite de 250 mil por CPF e por instituição. Então, tá aqui, com a liquidação do Will Bank, esse valor pode subir para 50 bilhões, pressionando novos aportes obrigatórios de bancos ao fundo, tá? Então, porque esse fundo garantidor, todo mundo vai pagando um pouquinho, todos os bancos vão pagando um pouquinho. Mas por conta desse rombo, o fundo garantidor precisa custear, e como é mais um banco que está saindo do sistema do sistema financeiro, né? Desse, como se fala, dessa da natureza que eu quero dizer, dessa teia financeira. Então, talvez todos os bancos que têm a sua saúde já
estabelecida, tenham que fazer novos aportes, porque é assim que o fundo garantidor funciona. Todos os bancos têm que pagar um pouquinho tipo um seguro, né? É tipo um seguro, só para ficar mais claro assim. 6 liquidações ligadas ao Master. Vamos lá. Banco Master de Investimento, Banco Let's Bank, atual Blue Bank, Master S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, braço de investimento, essa CBSF DTVM, antiga Reag Investimentos, e a Will Financeira, Crédito, Financiamento e Investimento, que é a Will Bank. Então, esses foram tudo por vinagre, tá? Vamos lá aqui. Aportes do Master colocam fundos de investimentos de previdenciário sob investigação em 6 estados do Brasil. E o maior montante está no Rio de Janeiro, como a gente já havia conversado anteriormente. Então, os ministérios públicos de 6 estados do Brasil, Alagoas, Amapá, Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro e São Paulo, abriram procedimentos para apurar aportes realizados por fundos públicos de previdência no Banco Master, liquidado pelo Banco Central. No total, 18 entidades de regimes próprios de previdência social, sendo 3 estaduais e 15 municipais, aplicaram recursos destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões em letras financeiras do banco e títulos sem garantia pelo Fundo Garantidor. Em ao menos 3 municípios, sindicatos de servidores já recorreram à justiça ou pedido a abertura de sindicâncias. E a gente sabe, Rio de Janeiro, alguns milhões, né? Apenas 970 milhões. Coisa pequena, gente. Praticamente uma balinha de hortelã ali da banca de jornal. A Rio Previdência informou ter aplicado 970 milhões no Master, enquanto cálculos do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro apontam que o valor pode chegar a 1 bilhão e 200 milhões. E é o que a gente tem aqui para falar. Então, e dinheiro dos outros, né? Para variar um pouco, se fosse deles. E aqui vamos lá, que ainda temos mais para falar sobre esse assunto. A Mastercard tornou-se dona de 6% do capital do Banco Regional de Brasília, que é uma informação também relevante aqui para a gente falar, que foi o banco que tentou salvar o Master, tentou comprar o Master, né, no começo do ano passado. E a Mastercard executou a dívida de um acionista do BRB e tornou-se dona de 6%, 93%, do capital da instituição financeira. São 3% das ações ordinárias do BRB e 13% das ações preferenciais. Então, é basicamente isso, só que a título de informação, afinal de contas, o BRB está envolvido com o Master até os últimos fios do cabelo que o Ibanez não possui. Aqui temos Ibanez, aquele lindo, né? Antes de tudo, muito se fala sobre a esposa do Alexandre de Moraes ser a advogada do Banco Master. E aí o que acontece? Exatamente, o Kinner é o banco que estava patrocinando o Hulk. Eu falei aqui. É o banco do Hulk. Tinha até prova no programa. Eu não vou passar propaganda aqui, porque eu me nego a passar propaganda de instituição financeira. Só a do respeito. Eu gosto só dessa do Itaú, que eu usou por causa do... Quem lembra da eleição, quem lembra do Amoedo, eu e os meus amigos, a gente sempre se zoava, assim. A pessoa não pediu uma cerveja no boteco, já vinha querer pedir um drink sofisticado, a gente falava assim, votou no Amoedo, né? Aí a gente fazia o drink de Itaú. Assim, o drink não, o símbolo de Itaú, assim, para zoar a pessoa em 2018. Aí virou uma piada eterna na minha vida. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!